Eu sou a Audicleia, sou infectologista emergencista e hoje nós vamos continuar falando sobre os antibióticos. Vamos falar sobre a resistência das bactérias aos antibióticos. E o que é a resistência bacteriana? É a capacidade que um micro-organismo tem de se desenvolver em uma placa em laboratório, mesmo quando se coloca a mesma quantidade que um antibiótico teria na corrente sanguínea. Vou falar aqui em outras palavras. Estou aqui num laboratório e aí eu pego uma placa ali de laboratório e coloco várias bactérias, né? Aí eu pego o antibiótico, a mesma quantidade que eu aplicaria na veia desse paciente, né? A mesma concentração, e coloco ali naquelas bactérias que estão ali na placa. E observo que mesmo eu pegando essa dose padrão que eu usaria na veia do paciente, colocando ali naquela placa, as bactérias elas estão conseguindo se desenvolver normalmente. Então, essa capacidade que essas bactérias têm de se desenvolver na dose padrão que nós chamamos de resistência bacteriana. É um fenômeno mundial considerada como prioridade pela Organização Mundial de Saúde, né? É uma ameaça à saúde pública e essa resistência bacteriana, ela é impulsionada pelo adequado ou inadequado uso de antibiótico, pelo crescente aumento do número de pacientes com baixa imunidade, pelo baixo desenvolvimento de novos antibióticos e também pela falta de medidas adequadas de controle à resistência bacteriana. A resistência bacteriana ela pode ser dividida em intrínseca e adquirida. Essa resistência intrínseca é característica da própria espécie ou gênero, onde todas as bactérias de um mesmo gênero ou espécie, elas apresentam resistência a um determinado antibiótico. Então, é próprio da bactéria, devido a particularidades estruturais ou funcionais. E nós temos também a resistência adquirida, quando uma bactéria que era sensível a um determinado antibiótico, ela desenvolve resistência, ou por mutações em genes cromossômicos, ou porque adquiriram elementos genéticos móveis, como plasmídios e transposões, que têm genes associados à resistência. A resistência intrínseca, né, aquela que é própria da bactéria, ela pode ser por diferentes mecanismos. Ela pode ocorrer por alteração na membrana da célula bacteriana ao antibiótico, pode ocorrer pela expulsão do antibiótico por bombas de efluxo, e também por alteração do local de ação do antibiótico e inativação por enzimas do antibiótico. Podem vir juntos em uma mesma bactéria, fazendo com que a bactéria seja resistente a mais de um antibiótico, gerando um perfil de multiresistência. Em relação à alteração da permeabilidade celular ao antibiótico, né, que é um dos primeiros mecanismos da resistência intrínseca. Então, ela é presente exclusivamente nas bactérias gram-negativas. A membrana externa das bactérias gram-negativas é a primeira linha de defesa contra os antibióticos. As bactérias gram-negativas têm permeabilidade limitada, né, da membrana externa, por isso são resistentes a vários antibióticos, né, penicilina, eritromicina, clindamicina e vancomicina. Ainda sobre a alteração da permeabilidade da célula ao antibiótico, é importante saber que a entrada de muitos antibióticos na célula bacteriana ela é controlada pelas porinas, que são proteínas de membrana externa, as OMP. E elas são capazes de formar canais constituídos de água no seu interior, o que permite a difusão passiva de solutos hidrofílicos através da membrana externa. Algumas bactérias elas podem desenvolver resistência adquirida a determinados antibióticos por mutações de genes codificadores ou reguladores de determinadas porinas, o que causa uma redução dos níveis de expressão ou alteração da estrutura dessas proteínas, limitando a entrada do antibiótico. Geralmente, essas mutações conferem aumento da concentração inibitória mínima do antibiótico, mas muitas vezes isso não é suficiente para que se tenha resistência clínica. Como eu falei para vocês, nesses primeiros vídeos nós vamos falar
mais sobre assuntos, conteúdos conceituais, à medida que nós formos evoluindo esses conteúdos, vai ficar mais fácil para entender, quando nós vamos começar a colocar os casinhos clínicos. Às vezes, alterações em determinadas porinas podem levar à resistência a diferentes classes de antibióticos, né, levando as bactérias a se tornarem multiresistentes. Isso é possível porque uma mesma porina pode servir para diferentes antibióticos como canal de acesso para dentro da bactéria. Então, eu trouxe aqui essa imagem aqui para vocês, mas como eu falei nesses primeiros vídeos, nós vamos focar mais em conteúdos mesmo, em assuntos, para vocês poderem ter uma base teórica para poder entender os casos clínicos. A redução da permeabilidade, mais outros mecanismos de resistência. Elas levam a maiores níveis de resistência, porque as mutações e alterações de ação das porinas atuam limitando a entrada de um antibiótico dentro da célula, permitindo uma melhor ação dos outros mecanismos de resistência, como bomba de efluxo e degradação enzimática. O outro mecanismo de ação, né, da resistência é a remoção do antibiótico por bombas de efluxo. Então, os sistemas de efluxo, eles atuam na retirada de algum componente tóxico de dentro da célula bacteriana. Quando esse sistema começa a trabalhar muito e retira muito antibiótico de dentro da bactéria, isso se torna um importante mecanismo de resistência aos antibióticos, que o antibiótico não consegue entrar naquela bactéria ali para poder matar essa bactéria, né? Então, isso pode causar resistência simultânea a diferentes antibióticos, o que nós chamamos de multiresistência. Os sistemas de efluxo, eles podem estar presentes em micobactérias, bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo mais relevantes nas gram-negativas. Em gram-positivos, os sistemas de efluxo são constituídos por um único polipeptídeo presente na membrana plasmática. Já em gram-negativos, a maioria dos sistemas é composto de 3 proteínas, uma na membrana plasmática, outra na membrana externa e uma proteína de ligação no espaço periplasmático. Existem 5 grandes famílias de sistema de efluxo classificadas de acordo com a fonte de energia, relação filogenética e também as especificidades dos substratos. E nós temos a ABC, MFS, SMR, MAT e RND. Essa RND ela é a que mais se destaca na resistência em bactérias gram-negativas. Alguns sistemas de efluxos, eles são específicos, né, para expulsar determinados antibióticos. A maioria dos sistemas de efluxo é codificado por genes cromossômicos. Outros são adquiridos em elementos genéticos móveis. E aqui nós vamos para o último mecanismo, né, da resistência intrínseca, que é a alteração do sítio de ação do antibiótico. Então, cada antibiótico possui um alvo específico na bactéria para realizar sua ação. Alterações nos sítios de ação fazem com que a bactéria se torne resistente ao antibiótico. E essas alterações elas podem ocorrer por mutações em genes que codificam as proteínas-alvo e também aquisição de genes que codificam alguma proteção ao sítio de ação. Né? Modificação ou inativação enzimática, o principal mecanismo de resistência em bacilos gram-negativos é a modificação e inativação enzimática do antibiótico. Foram descritas milhares de enzimas que podem degradar ou modificar antibiótico de diferentes classes. Existem 3 estratégias químicas que as enzimas usam para promover a inativação do antibiótico, que são a transferência de grupos químicos, né, que ocorrem em diferentes classes de fármacos, mecanismos de oxidação, que ocorrem com as tetraciclinas, e a hidrólise, que ocorre principalmente com os beta-lactâmicos. Enzimas inativam antibióticos através da transferência de grupos químicos, incluindo fenômenos de fosforilação, glicosilação, ribosilação e transferência de grupos tiol. Um dos principais grupos, né, são as enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, né? E geralmente essas enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, elas conferem resistência a altas concentrações de aminoglicosídeos, e existem 3 principais classes de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. São a acetiltransferase, fosfotransferases
e nucleotídeo transferases. Essas classes variam em relação aos aminoglicosídeos, que podem modificar a região da molécula que será modificada. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Nós vamos voltar com mais conteúdos de antibióticos. Como eu falei para vocês, no começo assim vai ser um pouquinho complicado, vocês vão ter que assistir os vídeos mais de uma vez, mas à medida que nós formos evoluindo vai ficar mais fácil para poder compreender, até para fixar o conteúdo. Um grande abraço.